Por que Deus julgaria um censo? Por que um ato que parece administrativo, até responsável, vira pecado grave? E por que a mesma história, em um lugar, diz que a ira do Senhor incita, e em outro lugar diz que Satanás incita? Quem está por trás do impulso de contar? E por que isso termina com 70 mil mortos, e ao mesmo tempo, com o berço do templo de Deus? Agora aperta isso no seu peito. Você também conta. Conta dinheiro para se sentir seguro. Conta curtidas para se sentir visto. Conta resultados para se sentir aprovado. Conta pessoas na igreja para se sentir validado. E sem perceber, começa a contar, para não precisar confiar. E aqui está o mistério que vai te perseguir até o fim deste vídeo. Quando Davi decide contar Israel, ele não está apenas medindo um exército. Ele está tentando medir a fidelidade de Deus. Se você já se pegou abrindo o aplicativo do banco só para aliviar uma ansiedade, se você já se pegou checando mensagem só para ter certeza de que ainda existe, se você já se pegou organizando tudo para não ter que depender de ninguém, então essa história não está distante. Ela está perigosamente perto. Em 2 Samuel 24:1, a palavra diz: A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Mas em 1 Crônicas 21:1, a palavra diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um censo de Israel. Como isso pode ser verdade ao mesmo tempo? Respira. Porque não é um quebra-cabeça para curiosos, é um espelho para orgulhosos. E a Bíblia não vai te deixar escapar com explicações frias. Ela vai te colocar dentro do momento em que o coração de um rei começa a trocar fé por números. Vamos ver isso acontecendo agora. O reino está forte. A mão de Davi pesa sobre inimigos. A estabilidade parece sólida. E exatamente aí nasce a tentação mais silenciosa, provar que você está seguro. Davi anda pelo palácio, e seus pés não correm, mas sua mente corre. Ele não precisa gritar para ser obedecido. Ele só precisa falar. E quando ele fala, homens mudam a rota da vida. Ele chama Joabe. O nome sai curto, firme. Joabe se aproxima com aquela postura de quem já viu sangue suficiente para não se impressionar com títulos. Ele não é um homem de delicadezas espirituais. Ele é um homem de guerra. Mas há algo em Joabe que ainda reconhece cheiro de abismo. Davi fixa os olhos nele e diz, como está escrito em 2 Samuel 24:2, Percorra todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e faça o recenseamento do povo, para que eu saiba quantos são. Para que eu saiba quantos são. A frase entra no ar como lâmina. Não porque contar seja proibido em si, mas porque o eu de Davi está gordo. O eu de Davi está com fome de certeza. O eu de Davi quer tocar um número, como se número fosse promessa. Joabe sente. Ele sente na garganta. Ele sente no estômago. Ele não é profeta, mas ele conhece o rei. E ele conhece a diferença entre estratégia e idolatria. Em 2 Samuel 24:3, Joabe responde, que o Senhor, o seu Deus, multiplique o povo 100 vezes mais, e que os olhos do meu senhor o rei o vejam. Mas por que o meu senhor o rei deseja fazer isso? Por quê? Esse porquê não é burocrático. É uma tentativa de puxar Davi de volta do precipício. Joabe está dizendo, se Deus quiser, ele multiplica. Você quer contar por quê? E aqui, no coração da história, o pecado não aparece como algo grotesco. Ele aparece como algo razoável. Ele aparece como uma decisão sensata. Davi sente o golpe da pergunta, mas não retrocede. A ordem já nasceu por dentro. Ela já tem pernas. Ela já anda. Ele endurece a mandíbula. Ele não grita, mas sua voz vira decreto. 2 Samuel 24:4 diz, mas a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os comandantes do exército. Prevalece. E quando a palavra do rei prevalece, homens começam a se mover. Você escuta o atrito das sandálias no chão. Você sente a pressa disfarçada de missão. Você vê os oficiais pegando tábuas, cordões, marcas. Cada família alinhada. Cada homem contado. Cada número virando uma pequena pedra no altar secreto do orgulho. E o mais assustador, ninguém precisa cometer adultério. Ninguém precisa derramar sangue naquele momento. Basta contar, com o coração errado.
Eles saem. E o tempo passa em passos. Em 2 Samuel 24:8, a palavra diz que eles percorrem a terra e, depois de 9 meses e 20 dias, voltam a Jerusalém. 9 meses e 20 dias. Quase o tempo de uma gestação. Como se esse censo fosse um filho, e o que está sendo gerado não é fé. É autossuficiência. Durante esses meses, o censo não é uma linha num papel. Ele é uma pressão no peito. Cada dia que passa, a ordem vai criando raízes. E Joabe, a cada contagem, sente uma irritação espiritual que ele não sabe nomear. 1 Crônicas 21:6 diz algo que corta como faca. Joabe não inclui Levi e Benjamim, porque ele detesta a ordem do rei. Detesta. Ele é duro, ele é violento, mas ele detesta aquilo. Porque ele percebe, o rei está se apoiando no que pode medir, não no Deus que não se mede. E então o dia chega. As mãos trazem os números. Os olhos de Davi correm sobre o relatório. E por um segundo, a alma dele sente alívio. Um alívio falso. Um alívio que não vem do céu, vem do controle. Mas o alívio dura pouco. Porque quando a alma tenta se anestesiar com estatística, a consciência acorda como trovão. Em 2 Samuel 24:10, a palavra diz: depois de ter sido feito o recenseamento do povo, o coração de Davi acusou-o, e ele disse ao Senhor: pequei gravemente no que fiz. Agora, Senhor, eu imploro, perdoa a culpa do teu servo, pois cometi uma grande loucura. O coração acusa. E não é uma acusação teatral. É como luz acendendo num quarto sujo. Davi sente o peso da própria ordem. Ele sente que não foi apenas uma planilha. Foi um altar. Ele não diz, foi só um censo. Ele diz, pequei gravemente. Ele diz, cometi loucura. E loucura é isso, usar um número para tentar comprar paz. Davi se move pelo palácio como alguém que busca ar. As mãos dele, que já seguraram espada, agora tremem como mãos de menino. Ele tenta engolir a própria ansiedade. Ele chama pelo Senhor, mas não com a voz de quem está no comando. Ele chama como alguém que finalmente percebe que sempre esteve sendo sustentado por graça. Mas o pecado de um rei não fica preso no quarto do rei. A liderança tem alcance espiritual, decisões internas geram efeitos públicos. E aquilo que nasce como orgulho no topo, desce como dor no povo. De manhã, Deus envia Gade. Gade entra com a seriedade de quem carrega sentença e misericórdia ao mesmo tempo. Em 2 Samuel 24:12, o Senhor fala: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. 3 opções. Davi ouve e o estômago dele se fecha. Não porque ele é inocente, mas porque ele é rei e sabe, qualquer escolha cai sobre gente. Em 2 Samuel 24:13, Gade apresenta: você prefere 3 anos de fome em seu país, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga no seu país? 3. Davi não consegue fingir força. Ele sente o peso esmagando as costelas. E então ele responde com uma frase que revela que, apesar do orgulho, ainda fé viva debaixo das cinzas. Em 2 Samuel 24:14, Davi diz: estou angustiado. É melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, mas não me deixes cair nas mãos dos homens. Cair nas mãos do Senhor. Isso é assustador e, ao mesmo tempo, é esperança. Porque Davi sabe, homens podem ser cruéis. Mas Deus, mesmo quando disciplina, disciplina com propósito. Deus, mesmo quando pesa a mão, pesa com misericórdia. E então, a praga corre. Em 2 Samuel 24:15, então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. 70.000. Não é estatística fria. É casa ficando muda. É mesa ficando com lugar vazio. É mãe com respiração curta. É pai sem fala. Você ouve o som de portas batendo sem força. Você sente o desespero virando poeira na boca. Um homem segura o filho e percebe que o corpo fica pesado de um jeito errado. Outro tenta correr atrás de ajuda e tropeça porque a perna falha. A vida escorre rápido. E Davi sente cada queda como se fosse uma pedra batendo no próprio peito. Ele não consegue se esconder atrás da coroa.
E então o texto chega num ponto que arrepia. Em 2 Samuel 24:16, a palavra diz: quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se da calamidade e disse ao anjo que destruía o povo: basta. Retire a mão. Basta. A espada para no ar. Não porque Jerusalém mereceu. Não porque Davi negociou bem. Mas porque Deus decide interromper. E onde o anjo está? 2 Samuel 24:16 diz: o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Eira. Lugar de separar trigo e palha. Lugar de vento e pancada. Lugar de trabalho duro. Lugar de exposição. Lugar onde o que é leve voa e o que é pesado fica. E é ali, no lugar de separação, que Deus para o juízo. Davi levanta os olhos e vê o que nenhum relatório do censo consegue mostrar: a realidade espiritual por trás do visível. Ele vê o anjo. Ele vê a espada. Ele vê que existe um mundo que não se compra com números. Em 2 Samuel 24:17, Davi diz ao Senhor: fui eu que pequei, eu, o pastor, é que fiz o mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Que a tua mão caia sobre mim e sobre a minha família. Ele se chama de pastor. E agora ele entende: pastor não conta ovelha para se orgulhar. Pastor conta ovelha para proteger. Davi contou para se garantir. Agora ele quer pagar. Mas Deus não permite que a história termine em desespero. Deus faz o juízo parar e abre um caminho de adoração. Gade volta com uma ordem. Em 2 Samuel 24:18, ele diz: suba e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Um altar. Um altar é o oposto do censo. O censo diz: eu me sustento. O altar diz: eu dependo. Davi vai. Ele não vai devagar. Ele vai como quem precisa respirar de novo. Ele chega ao lugar e Araúna vê o rei. Em 2 Samuel 24:20, Araúna olha e se prostra, rosto no chão. Davi fala com urgência. Em 2 Samuel 24:21, por que o meu senhor o rei veio ao seu servo? E Davi responde: para comprar a sua eira e construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga. Araúna, em 2 Samuel 24:22, oferece tudo: que o meu senhor o rei aceite e ofereça o que bem lhe parecer. Aqui estão bois para o holocausto, e os trilhos de debulhar e os jugos dos bois para a lenha. Oferta completa. É tentador aceitar. É tentador resolver rápido. É tentador pegar o de graça. Mas Davi agora está diferente. Ele aprende no corpo o que é adoração de verdade. Em 2 Samuel 24:24, Davi diz a Araúna: não. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não me custem nada. Porque graça barata não cura coração orgulhoso. Um altar sem custo pode virar mais um jeito de controlar Deus. Davi não quer controlar. Davi quer se render. Ele compra. Ele pesa a prata. Ele sente o metal frio na mão. Ele sente a seriedade do momento. E então ele constrói. Em 2 Samuel 24:25, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. O Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e cessou a praga em Israel. Cessa. O ar volta a entrar. O terror retrocede. A mão que estava levantada desce. E uma pergunta fica queimando: por que Deus escolhe exatamente esse lugar? A resposta vem como fio de ouro atravessando os séculos. Em 2 Crônicas 3:1, a palavra diz: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha aparecido a seu pai Davi. Foi na eira de Ornã, o Jebuseu. A eira vira templo. O lugar do juízo interrompido vira o lugar da adoração contínua. O lugar onde a espada para vira o lugar onde o incenso sobe. E aqui o mistério se aprofunda. O texto mostra Deus julgando, Satanás incitando, e Davi respondendo. Deus é soberano, Satanás é tentador, Davi é responsável. E agora, sem você perceber, a Bíblia te puxa para outra eira, outro lugar de separação, mas agora dentro de um barco. Séculos depois, há um homem que também vive o impulso de medir segurança. Ele não mede com números. Ele mede com distância. Ele mede com ondas. Ele mede com vento.
O nome dele é Pedro. A noite está no corpo dele. O medo está nos músculos. O barco sacode e cada sacudida é um argumento dizendo: você não controla nada. E então Jesus aparece andando sobre o mar. Em Mateus 14:27, Jesus diz: coragem, sou eu. Não tenham medo. Pedro, com aquela mistura de ousadia e desespero, solta a frase que parece fé, mas tem teste dentro. Em Mateus 14:28, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Se és tu. Ele quer uma garantia. Ele quer um controle. Ele quer transformar a presença de Jesus em um experimento. Jesus não humilha Pedro. Jesus chama. Em Mateus 14:29, Jesus diz: venha. E Pedro desce. Ele põe o pé. A sola do pé sente algo impossível, firmeza onde deveria haver afundo. O coração dele dispara. A respiração dele vira vapor quente na garganta. Ele dá um passo. E mais um. E por alguns segundos, a fé funciona como asa. Mas então acontece o mesmo mecanismo do censo. Pedro começa a contar. Ele começa a medir. Ele começa a calcular. Em Mateus 14:30, a palavra diz: mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Reparou no vento. Ele troca o olhar. Ele sai da palavra venha e entra na estatística do vento. Ele sai do chamado e entra no cálculo. E ele afunda. Você sente o choque da água fria. Você sente o pânico mordendo o peito. Os braços batem. A garganta engole sal. Ele não consegue manter a pose de discípulo corajoso. Ele vira um homem desesperado. E então ele faz a coisa certa. Ele não negocia. Ele clama: Senhor, salva-me. Em Mateus 14:31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Imediatamente. Jesus segura. A mão de Cristo é mais rápida que o fundo do mar. E aqui o fio de ouro fica mais claro. Deus interrompe o juízo em Jerusalém com o altar. Jesus interrompe o afundar de Pedro com uma mão. E em ambos, o centro é o mesmo: confiança. Mas o coração humano é teimoso. Ele sempre tenta transformar o invisível em mensurável. Ele sempre tenta se salvar com contagens. E antes de Pedro, e antes de Davi, outro homem também enfrenta contagem, mas não de pessoas. Contagem de recursos. Contagem de comida. Ele se chama Gideão. Em Juízes 7:2, o Senhor diz a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo: a minha própria força me livrou. Gente demais. Olha o que Deus está fazendo. Deus está atacando o mesmo ídolo. Deus está protegendo o povo de usar número como substituto de Deus. Gideão olha para o exército e pensa: demais? Senhor, os midianitas são como gafanhotos. O suor desce pela têmpora. A boca fica seca. A lógica grita. Mas Deus começa a reduzir. Em Juízes 7:3, o Senhor manda dizer: quem estiver tremendo de medo, pode voltar. E 22.000 vão embora. Vão embora. Gideão sente o coração afundar como Pedro. Ele quer contar. Ele quer dizer: não dá. E Deus diz: ainda é demais. Em Juízes 7:4, o Senhor diz: ainda há gente demais. E Deus leva ao riacho. Não é aula, é prova. A água toca a mão. A água toca a língua. E os homens se separam por um gesto simples. Em Juízes 7:6, ficam 300. 300. Agora não tem como alguém dizer: foi nossa força. Agora não tem como alguém fazer do número um altar. E Deus dá uma estratégia que parece loucura: jarros, tochas, trombetas. Nada disso parece força militar. Parece culto. Parece sinal. Parece dependência. A noite pesa. Os 300 se posicionam. Os dedos apertam jarros de barro. O barro é áspero. A tocha esquenta a palma. O coração bate no ouvido. Gideão lembra que Deus falou.
Em Juízes 7:20, eles quebram os jarros. O som do barro estourando é como trovão seco. As tochas aparecem. As trombetas gritam. E eles dizem, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E o inimigo entra em confusão. O que derrota Midian não é o número, é o Senhor. E agora as 3 histórias se entrelaçam como corda forte. Davi conta para se sentir seguro, e descobre que número não salva. Pedro mede o vento para se sentir seguro, e descobre que cálculo não sustenta. Gideão perde números para aprender segurança, e descobre que Deus é suficiente. O problema não é o número. O problema é o coração que usa o número para substituir Deus. Agora volta para o mistério inicial, porque em 2 Samuel 24:1 diz que Deus incita, e em 1 Crônicas 21 diz que Satanás incita, porque Deus, em sua soberania, permite que a tentação exponha o que já está crescendo no coração. Satanás deseja destruir. Deus deseja revelar e corrigir. Davi escolhe obedecer ao impulso, e por isso ele é responsável. E o resultado, apesar de terrível, vira um marco de graça, o lugar onde espada para vir o lugar onde a presença habita. Mas ainda falta a peça final. Porque o altar de Araúna custa prata. O holocausto custa bois. O custo dói. Mas aquilo não é o fim. Aquilo é sombra. Porque existe um dia em que o juízo não para no ar por causa de bois. Existe um dia em que a espada não fica suspensa por causa de prata. Existe um dia em que Deus mesmo oferece o cordeiro. E quando isso acontece, não é Davi dizendo não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. É o Pai dizendo, eu dou o que te custa tudo, para te salvar. Na cruz, Jesus é o altar e o sacrifício. O juízo que você merecia não é apenas interrompido, ele é absorvido. E aí, finalmente, o seu senso moderno perde poder. Porque quando você está em Cristo, você não precisa contar para provar que tem valor. Você não precisa contar para comprar identidade. Você não precisa contar para merecer aceitação. Você ainda pode organizar. Você ainda pode planejar. Você ainda pode administrar. Mas você não adora o controle. Você não confunde prudência com independência de Deus. E agora eu falo com você, diretamente, como um pastor falando com alguém que está cansado. Qual é o seu senso? Qual é a métrica que você usa para não ter que confiar? Talvez seja dinheiro. Talvez seja desempenho. Talvez seja reputação. Talvez seja o número de pessoas que te aprovam. Talvez seja até ministério, até serviço, até resultados espirituais, porque dá para transformar até o sagrado em contagem para alimentar orgulho. Hoje, o Senhor te chama para a ira. Para o lugar onde trigo e palha se separam. Para o lugar onde Deus expõe sem destruir. Para o lugar onde Deus corrige porque ama. E a oração que nasce daqui não é fórmula. É resposta. Davi ora em 2 Samuel 24:10. Pequei gravemente, cometi loucura. Você pode orar assim, do seu jeito. Agora, Senhor, eu troquei confiança por controle. Eu troquei presença por prova. Eu troquei paz por número. E então, em vez de fugir como Pedro tentando se equilibrar, você grita como Pedro, Senhor, salva-me. Porque a mão de Jesus ainda se estende imediatamente. E aqui está o veredito espiritual que fica de pé quando o vídeo termina. Deus não está te chamando para ser melhor em contar. Deus está te chamando para ser livre de precisar contar para confiar. O espelho é claro, seu coração quer um relatório para descansar. Deus quer ser o seu descanso. Então eu te convido, entrega o seu senso hoje. Abre mão do altar do controle. Vem para o altar do Cordeiro. Se este conteúdo falou com você, se inscreva no Palavra Pura, compartilhe com alguém que está vivendo ansiedade de métricas, e escreve nos comentários, eu escolho cair nas mãos do Senhor. E agora, eu oro com você. Senhor Jesus, nós confessamos, tantas vezes nós contamos para não precisar confiar. Nós medimos para não precisar depender. Mas hoje nós voltamos para ti. Toca o nosso coração como tocaste o de Davi em 2 Samuel 24:10, estende a tua mão como em Mateus 14:31. Reduz nossa autossuficiência como em Juízes 7:2. E faz da nossa vida uma eira santa, onde a palha cai e o trigo permanece.
Onde o orgulho quis contar um povo, Deus decidiu contar uma história de misericórdia e construir um lugar de adoração. Em nome de Jesus. Amém.